livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, no versículo de número 38. Está tendo uma grande fome em Gilgal, e Eliseu chega lá na casa dos filhos dos profetas, dos discípulos, né? E começa a compartilhar das coisas de Deus com eles. Mas eles estão com fome, eles estão passando por aflição, por necessidades. Eliseu, vendo que eles estavam com fome, fala para o seu discípulo, fala, vai lá, põe uma panela no fogo, prepara aí um cozido, uma sopa e vamos comer. Acontece que o servo de Eliseu, ele manda uma outra pessoa procurar. E ele encontra lá uma trepadeira silvestre. Não sabe exatamente o que é, pega aquele fruto, pica, põe na panela. E na hora que todo mundo começa a comer, o que acontece? Na hora que o pessoal começa a comer, se identifica que aquilo tem um veneno. E eles gritam, homem de Deus, a morte na panela. E aí, o que acontece? Eles começam, o Eliseu, ele fala assim, olha, me traga a farinha. Pega a farinha de trigo, joga na panela e fala assim, agora podem dar para eles comer em paz, para que eles se alimentem. O que é a morte na panela? A gente pode identificar aqui que há uma necessidade, há uma fome. Esse pessoal está com fome, a fome é real. E a gente boa aqui são discípulos dos profetas, homens temente a Deus, pessoas que estão ali caminhando com o Senhor. Mas o que acontece? A fome ela é real, a necessidade ela é real. E o que acontece então? O profeta fala assim, vamos fazer de comer para esse povo. E uma pessoa inexperiente, uma pessoa sem saber exatamente o que está acontecendo, vai lá e pega aquele fruto, aquela verdura, aquele vegetal que era tóxico e coloca na panela. E quando eles colocam na boca, sente o veneno e grita a morte na panela. O que a gente pode pensar com tudo isso? Às vezes a fome ela está relacionada às necessidades das nossas vidas. Todos nós temos um vazio dentro de nós. Tem pessoas que têm vazio existencial, vazio sentimental, um vazio temente espiritual, aflição, as necessidades. Todos nós temos necessidades, todos nós temos aflições. E o que acontece? Às vezes, tentando preencher o vazio que está dentro da gente, a gente acaba se contaminando ou comendo, tentando preencher o vazio que há dentro de nós com qualquer coisa que aparece pela frente. Você quer um exemplo? Existem pessoas que são afetivamente carentes, pessoas que têm a necessidade de se relacionar com alguém, pessoas que não encontram um relacionamento sadio e sentem o vazio, querem ter alguém do lado. Isso é real, é uma necessidade real, né? A mulher samaritana, por exemplo, ela está conversando com Jesus e o que acontece? Jesus identifica que ela já teve 5 maridos e o que ela tem agora não é dela. Quer dizer, uma pessoa que está em busca de um relacionamento, uma pessoa que está em busca de ser preenchida e que não consegue se encontrar, e que não consegue ter a satisfação de tudo isso. Existem vazios e necessidades das nossas vidas que muitas vezes nos colocam em situações de desespero. Por exemplo, dinheiro. Sabe? Todo mundo precisa de dinheiro. Eu preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro. E às vezes a gente entra numa situação financeira tão difícil, numa situação financeira tão desesperadora, esse vazio monetário, e a gente acaba recorrendo a empréstimos com juros absurdos. Viramos escravos do cartão de crédito, não é verdade? Quantas vezes a gente não, por desespero, pessoas recorrem a agiotas, sabendo que estes homens, muitas vezes eles usam até de força bruta com pessoas que não honram as dívidas e os juros terríveis que eles cobram. Colocam em risco a própria vida. Por quê? Por causa do desespero. Existe também dentro de nós, às vezes, um grande vazio que a gente não sabe com que preencher. Jesus, quando está no deserto, ele é levado ao deserto, ele passa 40 dias no deserto, sem comer nada.
E no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, diz que Jesus, depois de 40 dias, sentiu fome. E quem aparece para oferecer ajuda para ele é o próprio adversário das nossas vidas, Satanás. E o que ele faz? Jesus, com fome, ele olha para Jesus e fala assim: olha, a palavra diz que você pode pegar essas pedras e transformar em pão. Então, transforma essas pedras em pão. Quando a gente está passando por dificuldades e quando a gente está passando por necessidades, uma das primeiras pessoas que tenta nos ajudar é o próprio inimigo das nossas vidas, oferecendo alternativas, oferecendo soluções, oferecendo alguma coisa que muitas vezes, na verdade, vai nos conduzir mais para a morte. Você quer um exemplo? Como eu estava dizendo, às vezes a pessoa está ali e ela fala: eu queria tanto um celular, eu estava precisando de um celular, eu estava necessitado de um celular. E o que acontece? Ela encontra um celular no ônibus. E o que ela faz? Ela dá glória a Deus porque encontrou um celular no ônibus. E ela tira o chip, joga fora e glorifica ao Senhor. Aquele celular não veio de Deus, entenda isso. Aquele celular não veio do Senhor. Aquele celular foi enviado para te testar. Um outro exemplo, às vezes nós estamos pilhados, com a cabeça a mil, né, naquela pressão da vida. E parece que ninguém está compreendendo o que a gente está passando, ninguém está compreendendo o que a gente está vivendo. Parece que é só nós mesmos que estamos sozinhos no mundo, sofrendo pressão de todos os lados. E o que acontece? Às vezes aparecem soluções maravilhosas para tirar a angústia e a pressão do nosso coração. A pessoa está pilhada e fala: não, toma aí, enche a cara. Pelo menos você vai esquecer um pouco, você merece encher a cara. Dá uma cheirada aqui que você vai viajar. Fuma um baguinho aí para você dar uma relaxada. Alternativas para tentar tirar a pressão da nossa vida, tirar a pressão do nosso coração. Só que essas alternativas são morte na panela. São alternativas que, ao invés de fato preencher o nosso coração e satisfazer a necessidade da nossa alma, elas vão nos conduzir a uma morte espiritual, vão nos conduzir a um afastamento de Deus e vão nos matar. Olha para Cracolândias, olha para as casas de recuperação. Eu, como pastor, eu tenho acompanhado muitas e muitas pessoas durante todo esse tempo de ministério e eu tenho visto que droga é uma droga, não leva ninguém a nada. Que seja de um simples baseado, uma baforada no lança-perfume, tem levado jovens e pessoas à morte, tem destruído famílias. E o interessante é que muitas vezes essas pessoas, o que elas falam, e de repente você está vendo esse vídeo, você já passou talvez por uma experiência dessa, é de que a substância ao qual ela depende, ela é uma alternativa de escape para a pressão que está no coração dela, para que ela possa espairecer um pouco. Só que essa alternativa é morte na panela. Isso é aflição, isso é angústia no futuro. Vamos pensar um pouquinho em Jesus no deserto e nas opções que o Satanás deu para ele. Primeiro, Jesus teve fome. Satanás fala para ele: olha, transforma essa pedra em pão, porque você é o Filho de Deus. E ele diz: olha, não é só de pão que viverá o homem. Satanás ele vai tentar pegar suas necessidades primárias e vai tentar oferecer soluções para você. Mas analise muito bem o que é ou o que não é de Deus. Porque às vezes existem algumas soluções que nós achamos ser de Deus, mas que vão contra os princípios de Deus. E não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem uma outra coisa que Satanás faz diante de Jesus no deserto, que é levar ele e mostrar em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E quando ele faz isso, ele fala assim: olha, se você prostrar-se diante de mim, eu te dou todos esses reinos porque foi dado a mim e eu posso dar para quem eu quiser. Nesse momento que Satanás faz isso, ele está tentando, querendo dar a opção para Jesus de pular todo o sofrimento, de pular a cruz, porque ele ser glorificado diante de todos os reinos, sem ter que passar pelo sacrifício, sem ter que passar pela dor. E Jesus, ele nega tudo isso. Ele nega, e às vezes há um vazio dentro de nós, e esse vazio a gente acha que é
porque a gente ainda não está completo, porque ainda não temos o sucesso que nós merecíamos, porque ainda não conquistamos as coisas que nós estamos lutando para conquistar. Sabe, vive a vida em busca de uma conquista, vive a vida em busca de ser reconhecido, vive a vida em busca de ser visto, vive a vida em busca de ter um reconhecimento de fato de tudo e de todos e de ter o sucesso tão esperado. Satanás ele vai tentar sim você colocar várias alternativas e vários caminhos para que você possa, de uma certa maneira, alcançar os seus objetivos de sucesso, mas ele vai te ludibriar. Quantas pessoas não se perdem nessa mídia mesmo que nós estamos conversando aqui, nessas mídias sociais? Quantos jovens e quantas pessoas não fazem de tudo, expõem o seu corpo, põem a sua vida privada à mostra para todas as pessoas, só para poder ter likes e seguidores, só para poder ser reconhecido, porque talvez a sua existência vai ser mais, vai ter mais sentido se ele tiver o sucesso alcançado naquilo que ele quer. Isso é morte na panela. É morte na panela você querer se expor e se render e perder todos os seus princípios somente para ganhar seguidores, somente para que as pessoas possam ver você. Às vezes é morte na panela também, muitas vezes quando uma igreja, quando na religião, na nossa visão religiosa, a comunhão, né, a congregação está vazia, a congregação tem poucos irmãos e de repente vem uma sacada, nossa, veio direto do céu, vamos fazer a campanha da vassoura ungida. Essa campanha da vassoura ungida, ela vai ter 7 semanas e a gente vai consagrar vassouras e aonde você varrer a casa, vai ser liberta a tua casa e o Senhor vai operar grandemente. Às vezes essas alternativas que vêm no coração e na mente de algumas pessoas são enviadas pelo próprio inimigo de Deus, porque isso é morte na panela também. Porque o evangelho não é vassoura, o evangelho é Cristo crucificado na cruz, ressurreto no 3º dia para a salvação das nossas vidas. E quantas vezes nós não vemos a morte na panela dentro da igreja? É para que o ministério cresça e comece a fazer propósitos de tudo quanto é jeito, ofertas alçadas e quer quase sugar o tutano do osso dos irmãos para que as coisas aconteçam, para que o ministério seja visto. Isso aí é uma própria tentação do maligno na vida de algumas pessoas, assim como tentou Jesus, mostrando a glória, mostrando o alto de todas as coisas, mas Jesus resistiu tudo isso, porque ele não quis pular a cruz, ele sabia o que ele tinha que passar. Às vezes quando a gente se envolve totalmente com esse tipo de coisa, às vezes é morte na panela, porque ao invés de vida abundante dentro de nós, nós começamos a correr atrás de campanhas e mais campanhas e mais campanhas e mais propósitos para que possamos ser vistos. Isso é morte na panela. Há uma necessidade de cura? Há uma necessidade de libertação? É real. Há uma necessidade de um desejo de ver o evangelho ser expandido? Todas essas necessidades são reais, como a fome que estava em Gilgal. É real a necessidade. Só que os meios de se alimentar é que muitas vezes são errados. Porque às vezes é melhor ficar com fome do que comer o que vai fazer você morrer. É melhor ficar sozinho do que se relacionar com alguém que vai fazer mal para você. Às vezes é melhor estar em um certo período passando por alguma necessidade do que encontrar meios que te afastem, que supram as suas necessidades, mas que te afastam de Deus, que te afastam de uma comunhão verdadeira, que prejudicam a sua vida, que estragam o seu relacionamento com o Senhor. Uma outra coisa que também é morte na panela, e que eu quero fazer um paralelo com Jesus no deserto e as tentações de Satanás sobre ele, foi que Jesus, uma última tentação que o inimigo oferece para Jesus é de que ele pule de um lugar bem alto, porque a palavra diz que o Senhor dará ordem ao seu respeito e ele não iria tropeçar em nenhuma pedra. Sabe, o inimigo quis mostrar para Jesus que queria tentar Jesus no aspecto de dizer: quem é você? Você sabe quem você é? Você é mesmo quem você diz ser? Essa dúvida que muitas pessoas têm dentro de si, de quem são, essa dúvida existencial,
essa dúvida dentro do coração, essa dúvida que muitas pessoas sentem dentro de si. Jovens têm tirado a sua própria vida, porque parece que ninguém o conhece, parece que ele é irrelevante no mundo, na sociedade. Pessoas que têm tirado a própria vida, cortado os pulsos, pessoas que têm tomado veneno, entrado em depressões profundas, porque o inimigo coloca nos seus corações e nas suas vidas uma angústia tamanha que ele não sabe quem é, nem para onde vai, nem o que ele perde toda noção da vida. Há um vazio real, há uma dúvida existencial real, há uma aflição real. E o inimigo ele vai trabalhar, ele quer trabalhar em cima disso. E muitas vezes essas pessoas, elas acham que simplesmente tirar a própria vida vai ser a solução, quando na verdade não é. É morte na panela também, porque simplesmente tirar a vida não vai adiantar, e não vai sarar, e não vai sanar essa dor que está dentro de você, que é existencial, que é uma dor real. Ninguém está negando e menosprezando a dor. Só que o inimigo ele afronta as nossas vidas, fazendo com que nós possamos ter crise de personalidade, achando que a gente não é ninguém, achando que você não tem importância e de que você não tem valor. E a morte na panela por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida não se limita a essa vida, e há uma vida eterna, e há uma vida além. E qual é a solução do profeta Eliseu para a morte que estava na panela? A solução do profeta Eliseu é pedir um pouco de farinha, que era farinha de trigo, e jogar dentro do caldeirão grande de sopa. E o que ele faz com isso? Ele, assim, aquela farinha a gente não sabe que a química da farinha de trigo neutraliza a química do veneno. Pelo amor de Deus, não vai, sabe, a gente tem aquela coisa, comer um veneno, toma um pouco de leite, comer uma coisa, vai colocar farinha de trigo na boca achando que vai ser sarado. Aquilo foi um momento. E o que é a farinha de trigo? A farinha de trigo, ela é a base essencial do pão. E quem é o pão? O pão da vida. Quem é o pão vivo que desceu do céu? É Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. E para os nossos dilemas mais profundos, que sejam as necessidades reais do nosso corpo, que sejam os confrontos emocionais que nós temos, que seja a angústia existencial que há dentro de nós, Jesus ele é a resposta. Jesus ele nos conduz à vida. Porque o que é religião? A palavra religião vem do termo religare no latim, que é religar aquilo que está rompido entre Deus e o homem. Jesus ele é essa ponte de conexão entre Deus e nós. Jesus é a nossa religião. Jesus é aquilo que nos conecta a Deus. E Jesus não é a religiosidade. Então, quando a gente descobre tudo isso, e quando a gente entende e se alimenta do pão vivo do céu, todas essas angústias da morte na panela, elas são sanadas. Mas é necessário comer. E o que é comer de novo? Porque você vê que aqueles filhos dos profetas tinham comido do ensopado, identificaram a morte na panela, e depois o profeta joga trigo, farinha, dentro do caldeirão e fala para que eles possam comer em paz. Às vezes, o que a gente precisa? Nós precisamos, de fato, se alimentar de Jesus. Você não pode viver uma vida com Jesus simplesmente do assim, eu aceito Jesus, vem aqui pastor, coloca a mão sobre mim, ora por mim, e agora todos os meus problemas estão sarados porque o pastor ou porque o irmão, o missionário orou por mim. Não é assim, irmão. A vida com Deus é um constante aprendizado e nós temos que comer de Jesus Cristo. E o que é se alimentar de Jesus Cristo? É crescer na palavra, num relacionamento real e verdadeiro com Ele. É caminhar com Ele a cada dia, a cada instante, aprendendo. Quantas vezes você se alimenta por dia? Alguns se alimentam 3 vezes, 4 vezes por dia. Tem gente que não consegue fechar a boca.
E se alimentar de Jesus é ter continuamente, diariamente, um relacionamento real e verdadeiro com Ele, através da oração, através da meditação na palavra, da leitura, do estudo da palavra, do jejum, da comunhão com a igreja, da comunhão com os irmãos. Tudo isso é necessário. Às vezes um dia você de repente aceitou Jesus, abriu o seu coração para Ele, em uma reunião, em um culto, e você falou assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e eu quero viver para o Senhor. Só que entre entregar a vida para Ele e aceitar, e hoje, você não se alimentou de Jesus. Você deixou de ter um relacionamento real e verdadeiro com Ele, de levar Jesus para casa, nas suas ações, do seu dia a dia, da sua vida. E aí você fica de barriga vazia. E aí muitas vezes os venenos do mundo, muitas vezes a morte na panela, ela tem entrado na sua casa, ela tem entrado no seu trabalho, na sua vida afetiva, na sua vida profissional, ela tem te afetado espiritualmente, e você está aflito. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar a trazer vida para a sua vida. Eu quero te convidar a viver uma vida nova com o Senhor e se alimentar de Jesus Cristo, se alimentar dele, do pão da vida. Porque a fome, a necessidade, a aflição, a angústia, todos esses vazios que existem dentro da gente, eles são reais. Eles são reais. A gente não pode negar a dor, a gente não pode negar a aflição, a gente não pode negar que tudo isso é real que está dentro da gente. Mas existe também um pão, existe também um caminho, existe também uma saída, que é Jesus. Então, eu quero te convidar a se alimentar de Jesus Cristo, a se alimentar do pão da vida, a ter uma vida de relacionamento com Ele, a ter uma vida real com Ele, para que o veneno da carência, o veneno que muitas vezes você tenta se alimentar da conquista, da vaidade, o veneno que muitas vezes o mundo coloca em você, de todas essas coisas, possam ser neutralizados pela vida que há em Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quanto mais você conhece de Jesus, menos religioso você fica. Quanto mais você conhece de Jesus, mais paciente você fica. Quanto mais você conhece de Jesus, menos egoísta você fica. Quanto mais você conhece de Jesus, mais paz você tem no seu coração. Eu espero do fundo do coração que Cristo sacie o vazio que está em você, que Cristo preencha o vazio que está em você, porque eu não sei dos seus dilemas, eu não sei das suas aflições e nem sei com que você tem se alimentado, mas eu sei que o que pode te saciar é o pão da vida, porque Ele promete que coloca em nós fontes de água viva que jorra para a vida eterna. Sabe o que é isso? Você nunca mais ter uma sede de Deus, porque Cristo coloca em você o próprio Espírito de Deus. João capítulo 14, ele diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que o ama. E quem o amar será amado do Pai, e o Pai e Ele virão e farão morada nele. Eu não preciso estar aí, eu não preciso simplesmente chegar e colocar as mãos em você para que você possa receber aquilo que Cristo já fez por você. Basta você abrir o seu coração, basta você colocar os seus dilemas e confessar as suas limitações e as suas falhas. Entender que no anseio de muitas vezes ser preenchido, a gente se alimenta às vezes com veneno e a morte na panela, mas que Cristo Jesus dá alternativa de vida, de paz para as nossas vidas. Então eu queria, nesse momento, que nós pudéssemos fazer uma oração juntos. O que vocês acham? Gostaria de convidar você a abrir o seu coração e, de repente, todas as angústias, os vazios e as necessidades que há e que são reais, que estão dentro de você, e pela fé em Cristo, se você crê
Eu te convido a crer. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e crer, você será preenchido e saciado pelo pão do céu. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar todos esses meus irmãos que estão compartilhando desse bate-papo, que estão assistindo e que se identificaram com essa mensagem, que se identificaram com a mensagem da morte na panela, que compreendeu que existe um vazio, que compreendeu que existe uma necessidade, mas que muitas vezes na busca de ser saciado acaba se alimentando espiritualmente, fisicamente, com o que não presta, com que é solução momentânea e superficial e que, em vez de trazer vida, muitas vezes leva à morte. Mas que a consciência dessa mensagem, sabendo que o pão vivo que desceu do céu está disponível para todos nós, Senhor, seja real nas nossas vidas. Que possamos ter um relacionamento real com o Senhor e se alimentar do Senhor. Senhor, queremos mais intimidade com o Senhor. Venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, neste momento, e em todos os corações sinceros que, crendo nessa oração, estão quebrantados, o Senhor possa, através do Teu Espírito, confirmar que está com eles. Traga paz aos corações, traga alívio para as aflições das suas almas, sacia o seu interior. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que essa palavra é poderosa e real. Conduza-nos na Tua graça e no Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu espero do fundo do coração poder com vocês ter outros bate-papos, né? Quem sabe depois de alguns cultos a gente voltar aqui e bater um bate-papo, fazer um flashback do que rolou e compartilhar para que nós possamos crescer. Um abraço a todos vocês que estiveram aqui, vocês que vão assistir, e em nome do Senhor Jesus, que haja vida sobre a sua vida. Um abraço.